muito antiga da maçonaria, onde você projeta ideais na cabeça do povo, ou ilusões, né? A dieta do pão e circo de Roma, por exemplo, onde você cria mecanismos para que as pessoas fiquem desatentas a uma coisa mais importante que esteja acontecendo no país delas. Então, por exemplo, durante a mesma semana do show da Lady Gaga, o Copom, né, o Banco Central, definiram a nova taxa da Selic, que é uma fórmula muito importante para a economia brasileira. O que faz a Selic? O que era para fazer a Selic? Que ela não consegue fazer isso. Mas o que eles dizem que a Selic tem que fazer? Conforme eles ajustam a taxa da Selic, essa taxa da Selic vai nortear, então, a relação de empréstimos e de juros entre os bancos. Para você que é leigo entender. Os bancos estão sempre emprestando dinheiro um para o outro e emprestando dinheiro também para os clientes deles. A taxa de juros é fixada com base na Selic. Não só os empréstimos, mas os investimentos de renda fixa, CDB, CDI, enfim. Então, basicamente, toda a economia brasileira gira em torno dessa taxa Selic, porque a partir dela, o banco vai saber quanto cobrar de juros para as pessoas. Então, você que tem um cartão de crédito, o tanto que você paga de juros nas parcelas por mês depende aí da taxa Selic. Ou seja, quando o Banco Central abaixa a Selic, é a mesma coisa que imprimir dinheiro, é a mesma coisa que injetar dinheiro na economia. E quando você aumenta a Selic, os juros também vai aumentar, então as pessoas não vão usar tanto crédito, portanto a economia ela desacelera e a inflação também entra em controle. Vicky, mas por que isso acontece? Isso acontece porque quando as pessoas estão com muito dinheiro, então vamos pegar um grupo de 10 pessoas, o João, o Maria, o Roberto, o Ricardo. Quando todo mundo está com muito dinheiro e muito crédito, o governo está liberando crédito para casa, crédito para comprar coisa para casa, crédito para carro, crédito da puta que pariu. Quando todo mundo está com muito crédito na mão, obviamente os fabricantes, as empresas, elas aumentam o valor dos produtos. É por isso que acontece a inflação. A inflação não é o aumento natural dos preços como o governo fala. A inflação acontece por conta da injeção de dinheiro na base monetária de um país, ou seja, mais dinheiro nas mãos das pessoas. É óbvio, né? Se eu sou fabricante de cadeira e vem 10 pessoas querer comprar a minha cadeira, o que eu vou falar? Eu vou ter que aumentar o preço. Eu só tenho 2 cadeiras para 10 pessoas, vou ter que aumentar o preço da minha cadeira, né, para poder estar no mercado, porque... Enfim, quanto mais gente vier procurar minha cadeira, mais me dá liberdade de aumentar o valor do meu produto. É a demanda, chamada demanda. Então, quando as pessoas têm mais dinheiro, porque a taxa Selic caiu, quando as pessoas têm mais dinheiro, mais crédito, o mercado aquece e os preços das coisas sobem, naturalmente. Se você tem uma loja e você vai vender o seu estoque e está vindo 200, 300 pessoas comprar o mesmo produto, você não vai vender ele barato, você vai vender ele caro, principalmente porque você não vai ter competência de vender para todo mundo. Então você vai pôr o preço lá em cima, porque você vai vender de qualquer jeito. Então, injeção de dinheiro na economia, na base monetária, que é o tanto de real, tanto de dinheiro que tem no meio da população, é a base monetária de um país, o tanto de dinheiro que tem em circulação. Conforme você aumenta a taxa Selic, você aumenta os juros, então a população tem menos dinheiro. Conforme você abaixa os juros, então a população tem mais dinheiro. Quando o país está num período de inflação, ou seja, o preço das coisas está subindo muito e a moeda está caindo, está sendo corroída, você não tem mais poder de compra, o que o Copom define? Ele aumenta a taxa Selic na tentativa de aumentar os juros, aumentar esse certificado de depósito interbancário, né, esse CDI, entre os bancos, e aí automaticamente a inflação vai caindo. Isso na prática. O que acontece é que a inflação no Brasil, ela não é mais controlada pela Selic. Isso é uma mentira. Então o Banco Central fala assim, estamos aumentando os juros para tentar controlar a inflação. Mas não dá mais para controlar a inflação no Brasil. Já era. O satanismo tomou conta da moeda brasileira, do real. Não tem mais o que possa ser feito. Isso foi especulado, isso foi acordado em lojas maçônicas
desde os anos 90, desde o começo do Plano Real, na verdade, que ele ia inflacionar justamente para o Brasil ser palco de organizações vinculadas à nova ordem mundial. Então o Foro de São Paulo e todas as instituições brasileiras acordaram isso em templos maçônicos para poder dar poder a esse governo único mundial. Porque se o Brasil tivesse uma economia boa, ele não ia se submeter. Mas com uma economia péssima, não resta escolha a não ser abrir a bunda para a Rússia. Por isso que a Janja foi para a Rússia na mesma época do show da Lady Gaga. Isso que eu estou falando para vocês é mortal. Eu só estou vivo porque eu estou num país do leste europeu e nós somos todos nacionalistas aqui, né? Inclusive estou perto da Ucrânia, então eles não chegam aqui. Mas o que está acontecendo é que em breve o Brasil vai ser completamente devastado, completamente destruído, devastado e de uma forma tão sutil que vocês não vão perceber. Então a inflação vai acabar com a moeda brasileira, com o real. Isso aconteceu na mesma época do show da Lady Gaga. Enquanto o Copom estava ajustando a taxa Selic, para não causar comoção nas redes, eles encheram as redes sociais de cortes de vídeos do show da Lady Gaga. Isso é muito recorrente, é uma técnica muito recorrente da maçonaria, da loja francesa, da loja vermelha, alinhada com o satanismo internacional, né? Isso é muito comum, isso já aconteceu diversas vezes, e deu certo mais uma vez. Então o povo ignorante, né, a macacada do Brasil, ficou toda preocupada com a Lady Gaga e esqueceram, obviamente, da economia. E agora o Copom já ajustou a taxa Selic, quase ninguém está falando. O Nicolas fez um bafafá do INSS, que vai acabar também elas por elas. Só está engajando o vídeo mesmo, porque não tem mais como salvar o Brasil. Então não tem como salvar o Brasil. Acabou, o Brasil acabou, não tem como salvar. Em 2026, mesmo que um presidente de direita ganhe, ele já não consegue mais reverter os estragos. Ele demoraria, pelos meus cálculos e de outros economistas, de 12 a 16 anos para resgatar a economia do Brasil. Obviamente, o próximo governo de direita, ele não vai conseguir restaurar o Brasil, ele vai deixar meio encaminhado e depois a esquerda ganha de novo, aí vem a direita, tenta de novo e não consegue, aí vem a esquerda de novo, nesse ciclo infinito, até que, por exaustão, o Brasil seja entregue à agenda do Fórum de São Paulo e da nova ordem mundial, dos globalistas. Tá? Vou colocar o meu celular para carregar aqui, que eu estou ficando sem bateria. Acho que vocês conseguem me ver aqui. Então, meus queridos, meus companheiros e companheiras, Estevão Ferreira, né? Não tem mais salvação, o Brasil acabou, não tem mais o que fazer, entendeu? Mas o presidente em 2026, o Bolsonaro é outro, que foi na maçonaria, já deu o bumbum lá dentro, não tem mais o que fazer, o Bolsonaro não vai salvar nada, esse acordo já está feito há muito tempo, né? Essa jogadinha de jogar um governo para o outro no Brasil, isso funciona há muito tempo. Então, qual que é a única solução para os brasileiros, não para o Brasil? O Brasil já está condenado. Não adianta vocês criarem ilusões aí para 2026, não dá mais para recuperar essa economia. Não dá. Nem em 16 anos de governo não daria para recuperar uma economia desse estado que está, nessa inflação de 20% ao ano. Isso é muito. É muito. A Selic não consegue corrigir isso. A Selic está 14,75, se eu não me engano. Aumentou 0,5% o Copom, o Banco Central, durante o show da Lady Gaga. Na miúda ali, ó, na surdina, para ninguém perceber. E eles só aumentam a Selic quando tem inflação. Então a inflação no Brasil, ela já está em caminhos de destruição da moeda. Qual que é a única solução para os brasileiros inteligentes? Não para o Brasil. O Brasil não tem solução. Agora, os brasileiros têm. Qual que é a única solução? Qual que é o único arrebatamento possível? Né? O arrebatamento começa através da liberdade do sistema. Então, tem várias etapas o arrebatamento. O arrebatamento não vai ser assim que nem Hollywood, né? Que todo mundo some do planeta e
Não, ele é step by step, ele é por etapas. A primeira parte do arrebatamento para os eleitos é poderem viver de forma livre com uma moeda que não tem vínculos com nenhum estado satânico. E esta moeda chama-se Bitcoin. Durante o ano de 2024, o Bitcoin valorizou 200%. Teve a queda, no começo do ano eu aportei porque ele caiu, isso é normal, é um movimento dele. Ele sempre vai cair para depois subir e atingir o topo histórico, que é o que está acontecendo agora. Então, há pouco tempo atrás, eu e o professor Kurt, do meu curso, nós aportamos em Bitcoin e agora já cresceu 30% de novo. E vai bater o topo histórico, vai passar dos $100 mil a unidade. Isso é normal, isso é um comportamento do próprio Bitcoin. Por que ele é a moeda de Cristo, a moeda messiânica? Primeiro porque o Bitcoin não tem nenhuma centralização. O sistema, a rede Bitcoin, que funciona através do algoritmo SHA-256, ele é totalmente anárquico. Ele não tem nenhum vínculo com nenhum estado do mundo e nenhuma pessoa física. O Satoshi Nakamoto, seu idealizador, né? O white paper, na verdade, do Satoshi Nakamoto. Quando a gente fala em Satoshi Nakamoto, nós estamos falando em um pseudônimo que muito provavelmente é de um grupo de iniciados que sabiam destes mistérios e desses segredos e deixaram já à disposição uma tecnologia que tire as garras do governo satânico brasileiro do nosso dinheiro, do governo mundial, né? Como este grupo sabia, né, sobre a nova ordem mundial, eles prepararam uma rede que funciona através de usuários. Então, o seu computador pode ser um nó da rede Bitcoin, todo mundo pode ser nó. Isso eu vou falar mais no curso, né, do Despertar Cripto com o Kurt. E através destes nós, a rede funciona de forma descentralizada. O que significa isso? Que não tem banco por trás de Bitcoin, não tem pessoas por trás de Bitcoin, ou seja, organizações. O código é aberto, todo mundo pode ver como que funciona. A blockchain é aberta, todo mundo pode ver as transações da blockchain. As carteiras são anônimas, então ninguém sabe que aquela carteira é sua, a não ser que você fale. Então o Bitcoin é a moeda messiânica, é a moeda de Cristo. É a moeda que vai permitir que pessoas inteligentes vivam de maneira livre, sem precisar prestar contas ou se vincular com o Estado satânico brasileiro e o governo único mundial, né? E as outras criptos, Vic? As outras criptos tem que tomar cuidado porque tem operadoras, tem corretoras, tem exchanges por trás delas, né? Então, se tem exchange, tem uma empresa, tem um CNPJ e pode estar na mão destes caras, da sinagoga de Satã, que Jesus fala em Apocalipse, e de outros agentes, outras ordens secretas, né? Por exemplo, a BlackRock. A BlackRock é um grupo de investimentos com sede nos Estados Unidos que faz alusão à Pedra Negra de Saturno. BlackRock, na verdade, o signo de Saturno, o símbolo de Saturno, que seria Saturno, Satã, o regente da Matrix, né, o espaço-tempo, é uma pedra preta. E Saturno seria, então, esse grande sistema que prende o nosso mundo. Eu falo muito isso também no curso das criptos. Então a BlackRock é uma empresa trilhardária que está junto com um grupo chinês criando as novas ASICs, que são unidades de mineração de última tecnologia. Tomem cuidado com isso, tá? Então tem que tomar cuidado com as criptos, tem que tomar cuidado com as moedas que vocês estão investindo, porém, o Bitcoin continua 100% seguro. Após a pequena queda, né, que a judeusada quis falar que o Bitcoin acabou e aquilo tudo, o Bitcoin já está performando, subiu 30%, e a Ethereum vai viver o seu último ciclo. Então, eu e o Kurt colocamos na nossa carteira em Ethereum, a gente colocou no final de 2020, nós colocamos em 2022, quando a Ethereum estava a $1.000. Nós aportamos em Ethereum, vendemos agora no final de 2024. Por $4.000 a unidade. Fizemos um bom milhãozinho aí com as Ethereums. E depois, agora, recentemente, compramos o Bitcoin e ele já subiu 30%. Então a gente sempre compra Bitcoin na baixa, sempre. E a gente nunca vende na alta. Essa é uma coisa que eu tenho com o Kurt. Então a gente consegue viver livre. A gente consegue viver em qualquer lugar do mundo.
Hoje o Bitcoin te permite ser um nômade digital, tem formas de você comprar e vender em Bitcoin de uma maneira totalmente autônoma. E é isso que a gente está ensinando no curso Despertar Cripto. Então oração não vai funcionar, Vic? Fé não vai funcionar? Oração sem inteligência não adianta nada. Fé sem sabedoria é burra. É isso que eu digo. Infelizmente é assim que funciona, né? Fé não resolve tudo e oração não é remédio para tudo. Às vezes você tem que ser inteligente e tem que saber driblar um governo satânico, né? Foi o que Jesus fez em diversos momentos. Jesus não ficou só orando. Teve uma hora que ele precisou se retirar, teve uma hora que ele precisou enfrentar, teve uma hora que ele precisou entrar no templo, quebrar tudo. Então tem horas que você tem que agir. Essa história de ficar orando, Deus vai me ajudar, Deus vai colocar um presidente bom no Brasil. Não vai. O Brasil está fadado ao fracasso, até porque as pessoas querem assim, né? O Brasil é um país com uma cultura de primitivos, um QI de 83, um QI médio 83. Qualquer país aqui vizinho meu tem 98 de QI, o Brasil tem 83 de QI médio. Então, um país que é uma Sodoma, é uma Gomorra, não tem o que fazer com o Brasil, entende? Vocês estão querendo salvar uma coisa que não tem salvação. Não adianta ficar orando, ficar pedindo, mas vai melhorar. Aí fica compartilhando o vídeo do Bolsonaro, que é outro cara vendido pra maçonaria, com o Mourão lá, né? Que aliás o Mourão traiu ele. E o Bolsonaro até que ia tentar fazer uma coisa, aí o Mourão foi lá, atingiu o grau 33, né? Na verdade, usurpou o grau 33 da maçonaria, da loja do Rio de Janeiro. E agora deu um pé na bunda do Bolsonaro e impediu que o Bolsonaro fizesse o que precisava fazer. Então, assim, acabou pro Brasil. Vocês não vão conseguir nada aí, nada. A não ser choro e ranger de dentes. Acabou. Vocês vão trabalhar até a exaustão, pagando pro sistema Saturno, da sinagoga de Satã, uma moeda com preço de limpar a bunda, uma moeda extremamente inflacionada, que não tem serventia nenhuma, que é 6 vezes menos do que a moeda europeia, e nem ela, nem o real tem lastro em ouro, então nada justifica ela ser 6 vezes mais fraca. Afinal de contas, nenhuma delas tem lastro, nem o dólar tem lastro, desde 1970, do acordo de Bretton Woods. Então, acabou pro Brasil. Enquanto quando vocês tiverem essa maturidade, que acabou pro Brasil, a não ser que vocês queiram ser escravinhos. Quem quiser ser escravinho é só continuar no Brasil. Agora, quanto mais cedo vocês criarem esse entendimento de que acabou, não tem Brasil, não tem país, mais cedo vocês vão se libertar. O remédio é amargo, mas vocês conseguem se libertar. As nossas aulas do Despertar Cripto começam no dia 10, então depois de amanhã. A primeira aula é comigo, uma live de aula, já explicando os conceitos básicos. Depois o professor Kurt vai ensiná-los do zero a investir e analisar. Pools de liquidez, alavancagem, todas as técnicas do mundo cripto. Os trades, eu dou a parte de gráfico, ele dá a parte de trade. E vai ser muito bom para todo mundo que quiser aprender do zero e aprender também os mistérios e os segredos ocultos por trás das instituições financeiras, que é uma coisa que ninguém fala em nenhum curso de cripto. Então a gente vai estar falando e eu vou falar com base de tudo que eu vivi, de tudo que eu estudei em termos de teologia, desde o começo da história do dinheiro e a sua relação com o sagrado, né? Quem é Mamon, dos fenícios, como começou, né, a especulação financeira desde aquela época, o que é o escambo, o que é a moeda, por que a moeda ela primeiro teve o ouro como um símbolo regente, por que escolheram a prata, o ouro, para depois chegar no papel moeda, toda a história do papel moeda, o que é o efeito Cantillon, o que é a impressão de moeda, tudo isso, né, vocês vão ver comigo. Vamos falar também sobre as instituições financeiras satanistas, paramaçônicas, né, que existem no mundo, tipo a BlackRock, por exemplo, entre outras que eu não posso citar aqui. Vamos falar da regência da besta, do anticristo, sobre as moedas fiduciárias, né, que elas vão ser todas controladas pelo anticristo, todas elas vão ser controladas pelo anticristo, pela besta. E aí, vamos falar agora sobre o Papa. Deixa eu ver se eu tenho bateria. Habemus Baterium. Habemus Baterium. Ai. Deixa eu abrir aqui agora. Habemus Baterium.
Habemos baterium. Pode fazer aluno, melhor aluno. Bom, agora sobre o papo. Perguntou de tatuagem, vai sair da live, tá? Eu já respondi, eu tô cansado. Já acabou minha paciência com isso. Falou de tatuagem, vai ser banido, tá bom? Falou de tatuagem, falou de PT, falou de pacto, vai cair fora. Que eu já falei muito sobre isso e me cansa. Vou falar sobre o Papa agora. Esse novo Papa, ele é progressista. É um Papa que tem algumas ideias parecidas com a do Papa Francisco. Então, como eu disse para vocês, ele é um embaixador. Ele é aquele que outorga os poderes para a besta. A besta, ela não vem, o anticristo, na verdade, ele não vai reger sem a permissão de Deus, né? Não é bem assim que funciona. Deus deu a autoridade para Satã, lá no começo dos tempos, deu a autoridade para o diabo agir no mundo. Então quem tem que estar preparado é vocês. Não é querer evitar o curso da história. A história, ela tem que ser escrita. Ninguém diz que vocês precisam sofrer. Isso é uma mentira, né? Essa teologia do sofrimento, da submissão, isso é uma mentira, né? Ah, não, eu tenho que sofrer pelo anticristo. Não, mas que ele vem, ele vem. Então, o próprio Deus soberano, ele permite que estas coisas aconteçam para que a sua palavra se cumpra. Se você não tem teste da alma, se você não tem o teste do espírito, você não tem merecimento para subir aos céus, né? Para se unir ao todo, para voltar para a sua raiz, né? Então, a história, o drama cósmico do espírito é este: a queda, o renascimento e a subida ao seio da eternidade. É a história do Cristo, não? A queda, a descida até o mundo, o renascimento e a subida de volta ao seio do eterno. Então, na verdade, o anticristo, ao mesmo tempo que, sim, vai ser uma coisa desastrosa, o Brasil vai ser assolado, vai sim virar uma Venezuela ou pior, por conta da quantidade de facções que tem no Brasil, talvez fique pior que a Venezuela. Mas, ao mesmo tempo que é uma coisa pesadíssima, né? Guerras no mundo, dores, né? É uma etapa que a humanidade vai passar querendo ou não. Agora, você não precisa sofrer no regime da besta. Você não precisa sofrer no regime do anticristo. É só você não ter relação com os bancos. É só você não ter relação com o Estado. Eu quero que se foda o Estado brasileiro. Quero que se foda o país. Quero que se foda o governo. Entende? Quero que se dane. Entende? O anticristo, ele vai dominar através das nações. Ele vai ter seus braços que vão ligar o anticristo até todos os governos mundiais. E esses governos mundiais vão agir através dos bancos. E os bancos vão dominar através dos seus subordinados até os cidadãos. Então, se você não tem relações com os bancos e as criptomoedas permite que você tenha zero interação com o banco, zero. Tem criptomoeda que nem o governo consegue rastrear, como a Monero, por exemplo. Ah, Vicky, mas é difícil agir com a Monero porque a Monero é proibida num monte de exchanges, num monte de corretoras. Sim, porque elas estão fechadas com a besta. Mas existem corretoras que operam Monero. Joga um VPN, né? Opera da Europa, numa carteira, numa wallet daqui, né? Não precisa também você fazer o joguinho certo. Para você poder sobreviver no regime da besta, você tem que ser esperto, tem que ser inteligente. Não basta ter sua fé, né? Então, eu saí do Brasil também por conta disso, porque eu sou uma pedra no sapato deles. E aqui eu consigo ficar mais tranquilo, porque eu estou perto dos meus. A maior comunidade hacker da Rússia está na Ucrânia e, aliás, a maior comunidade hacker do mundo está na Ucrânia e na Rússia, que são países vizinhos aqui do lado, né? Ah, mas eu estou no perigo, mas também... Olha, é uma coisa que eu tive um professor de yoga que falava muito isso. O lugar mais seguro perto de um tornado é dentro dele, no olho do furacão. Então, às vezes, o lugar mais seguro durante o período da besta, né, que o anticristo vai reger, é justamente no olho do furacão.
Porque lá o vento não te pega, né? Ele tá te cercando. Claro que você tem que tomar cuidado para não pisar pro lado, senão você já era. Mas eu tô no olho do furacão, tô perto da guerra da Ucrânia, né? E justamente aqui é que onde eu tô mais protegido. Justamente aqui onde eu tô mais protegido. Engraçado isso, né? Então, o que eu falo para vocês? Façam o curso Despertar Cripto ou sejam escravos aí no Brasil, a escolha é de vocês. Eu e o Kurt estamos milionários. O Ethereum subiu 30%, 40% em um mês. O Bitcoin subiu 30% da última queda dele. Nós começamos a comprar Bitcoin desde que eu comecei na internet, que já fazem 4 anos. Eu nunca vendi meus Bitcoins. Eu sempre holdei. Eu vendi só quando eu precisava viajar pelo mundo, etc e tal. Mas eu sempre holdei o máximo possível, sempre segurei o máximo possível. Comprei em todas as quedas possíveis. Eu não preciso de mais nada, eu estou aposentado com 34 anos. A minha missão perante essa cruz aqui, ó, perante o nosso Senhor, é salvar o máximo de gente possível. É salvar o máximo de gente que queira ser salva, né? É isso. Porque eu, por mim, vivo tranquilamente até o final da minha existência. Tenho cidadania daqui, sou daqui, minha família é daqui, então acho que Lietuvska, eu falo lituano, acho que venho Vilniuje, eu moro em Vilnius, moro na Lituânia. Aš esu labai laimingas, eu tenho muita felicidade aqui. Então é isso, né? Agora, quem não estiver preparado, infelizmente, não vai poder reclamar de ser escravo, porque eu estou trazendo uma palavra de salvação aqui. Eu estou falando, não fique colocando dinheiro em banco. Vocês vão se foder. Ah, outra coisa que me perguntam. Vicky, e o apagão? E o grande apagão? Se tiver um apagão, o Bitcoin já era. Amigo, se tiver um Bitcoin, tudo já era. Nenhum dinheiro vai ter, nem dinheiro em papel moeda. Porque você não vai conseguir comprar nada. Se não tem energia elétrica, não tem produção de nada. Você vai usar dinheiro para quê? Se tiver um apagão mundial, coisa que não vai acontecer, porque a própria besta depende da energia elétrica para fazer o seu domínio, que ela vai dominar através da tecnologia. Vocês não pensam que o Elon Musk vai ficar, acabou a energia, nossa, vou enfiar 30 trilhões no meu cu. Não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. Então, o anticristo, a besta, vai dominar através da BlackRock, através de várias instituições judaico-satânicas, né, da sinagoga de Satã, que é quem Jesus chama de sinagoga de Satã, e através da energia elétrica. Então, isso aí é uma coisa que a besta vai salvar, pelo menos ela vai salvar isso, que é a energia elétrica. Vai destruir o resto, mas a energia elétrica ela vai ter que manter, porque a regência dela, o poder da besta vem da internet. Vai vir das conexões de rede, da internet, vai vir, que aliás, www em hebraico é vav, vav, vav. E toda letra hebraica tem um correspondente numerológico, é 666, o número do sistema Saturno, né? Então, a besta ela vai dominar através dos recursos tecnológicos. Precisa de energia elétrica. Vocês podem ter certeza que não vai ter apagão. Isso é a única coisa que não vai ter. Agora, se tivesse apagão, querido, isso não é desculpa para você não ter cripto. Porque se tiver apagão, nem o seu dinheiro na tua conta do Bradesco vai funcionar pra porra nenhuma. Se tiver apagão, você não vai ganhar dinheiro. Se tiver apagão, você não vai comprar nada. Nós vamos voltar 600 anos no tempo e vamos viver à base de escambo. Sabe o que é escambo? Troca. Eu tenho meio quilo de leite, você tem 1 quilo de farinha, a gente troca. Isso é escambo. Antes do dinheiro, era uma sociedade de escambo. Olha, ó, chegamos no número 666 da live, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E não foi combinado, juro por Deus. Não tenho nada com isso. Não tem nem como fazer isso, né, gente? Chegamos no número 666 aí. Eu tô sendo perseguido já. Já faz um tempo que eu tô escapando de umas aí, né? Ao contrário do Daniel, que não teve a mesma chance. E parem de falar que ele não morreu. Ele morreu e eu vi o corpo. Eu vi o corpo. Não só eu, mas os caras do Cidade Alerta, a própria Simoni também, que me ligou na ocasião. Ele morreu sim. Enfim. Então, não existe nenhuma salvação fora do Bitcoin. Desculpa. Não existe nenhuma salvação fora das criptomoedas. Se o seu dinheiro estiver em banco, você vai estar contribuindo com o satanismo no Brasil. Se o seu dinheiro estiver em banco, você vai estar contribuindo
com todo o mecanismo desse governo que está no poder aí hoje. A Janja veio para cá, tá perto de mim a Janja, engraçado, né? Ela tá na Rússia. Aqui acho que dá uns 40 minutos de avião, 1 hora e meia no máximo de avião, até Moscou. Né? Tá aqui perto. Tá entregando dinheiro lá pro Putin. Foi com uma mala de dinheiro. Então, assim, acabou o Brasil, cara. Se vocês pudessem ver o que eu vi, se vocês pudessem saber o que eu sei, vocês estavam vazando daí o quanto antes, cara. Vai ser insustentável a situação. Insustentável. Complicado, né? Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. Se o anticristo não vier, o arrebatamento também não acontece. É uma sucessão de eventos. Tem que ter a queda para ter a redenção. Então não tem como falar, vamos combater. Não tem como combater. A única forma de combater é você não dar dinheiro. A única forma de você não dar dinheiro é através das criptomoedas. É por isso que eu estou dando o curso de criptomoedas. Plínio Salgado, né, do movimento integralista, é irmão nosso, né, os integralistas. Teve uma divergência com os NS, mas passado, né? Portugal, algumas regiões de Portugal, né? Algumas regiões, mas, deixa eu fechar aqui de novo. 3 coisas que antecedem o princípio do fim. As fronteiras, a economia mundial instável, a regência, né? A reconstrução do terceiro templo, lá em Israel, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, eles vão insistir, vão reconstruir para continuar todas as heresias judaicas deles lá. E a última coisa é o levantar das fronteiras. Por que eu estou dizendo isso? Que tem gente que fala assim, amanhã eu vou atrás da minha cidadania. Vou viver. E o Brasil faz isso, né? Ele te deixa lobotomizado. Amanhã eu faço. Não vai ter chance. A Itália já cancelou cidadania para bisnetos, por exemplo. Então a Itália já não tem, vai até os netos. Filhos, aliás, eu acho que só filhos de italiano ou netos, ficou bem mais restrito. Acho que até netos, só que o seu avô tem que ter nascido na Itália. Obviamente ele tem que ser italiano, né? Então bisnetos já não conseguem mais a cidadania italiana. Nem por tempo de morada. Acabou. Outros países estão seguindo nessa mesma tendência. Ou seja, quem tiver que tirar a cidadania, e o Brasil é composto por europeus, majoritariamente europeus. Essa história que o brasileiro é latino, isso é uma mentira inventada pela esquerda durante a Revolução Cubana. Latim, é uma língua, é um tronco linguístico, na verdade. Países latinos, se você for considerar pelo idioma e não pela etnia, Portugal é latino, então, porra. Porque é uma língua derivada do latim, assim como a Espanha, porra. Eles usam o termo latino no Brasil como se fosse uma etnia. Latino não é etnia. Latino é um tronco linguístico do idioma latim, um idioma antigo, né? Que inclusive é um idioma morto. Ninguém fala latim 100%. Então não existe latino no Brasil, porra. Ou vocês são pretos da África, ou vocês são indígenas, ou vocês são europeus. E se você tem um sangue de 50% europeu, você é europeu, você é encarado como um europeu. Se o seu bisavô era da Europa, você é um europeu. Por quê? Porque ele tem séculos atrás dele de vínculo com a Europa. 2 gerações no Brasil não é o bastante para apagar um traço genético
de 600, 700, 800 anos. Então o governo brasileiro ele luta para vocês se reconhecerem como latinos. Vocês não são latinos. Porque latino não é tom de pele, não é cor de pele, não é etnia, não é nada. Latino é uma expressão idiomática, é um tronco linguístico. Só que foi usado pelo Foro de São Paulo, durante a Revolução Cubana também, para tentar fazer um complô entre a Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil. Vai chamar os argentinos de latinos. Eu fiquei em Ushuaia, na Argentina, na Patagônia. Eles não se consideram latinos. Eles odeiam, inclusive, esse termo latino. São europeus. Ou você é europeu, ou você é africano, ou você é indígena. Não tem outra coisa no Brasil. Se os teus bisavós vieram de Portugal, você é europeu, porra. E corra para ir atrás da sua cidadania. Você tem pouco tempo. Porque eles vão começar a fechar tudo, todas as fronteiras e vão começar a vetar intenções de cidadania. Porque a extrema-direita está ganhando em todos os países da Europa, graças a Deus. Aqui na Polônia já é uma vitória, na Alemanha também está vindo a AfD com força, na Itália, aqui na Lituânia, né? Então na Ucrânia, apesar que a Ucrânia está em guerra, né? Mas é muito forte o nacionalismo aqui na Europa. A União Europeia é muito forte ainda, né? E eles vão começar a fechar. Por quê? Porque tem que se preparar para a Terceira Guerra Mundial e tem que se preparar para essa vinda do anticristo. Então os governos vão começar a fechar as fronteiras. Se você não tem cidadania, abraço, queridão. Você vai ter que aguentar aí no Brasil. Ou você vai ter que ser um refugiado na Argentina, alguma coisa do tipo. Que também é uma bosta, né? Entendeu? Então, criem essa consciência, né? Se o seu bisavô, por exemplo, veio da Itália, e a maioria do Brasil, 80% da população brasileira tem europeus. Se o seu bisavô veio da Itália, veio de, sei lá, da Espanha, de Portugal, da Alemanha, você não é latino. Você não é nem brasileiro. Você nasceu no Brasil, mas você não é brasileiro. Porque 1000 anos, 2000 anos de linhagem genética não são apagadas por 2 gerações. Os geneticistas falam isso, não sou só eu. Os médicos falam isso. O Brasil tem uma população europeia muito forte, inclusive no sul. Praticamente europeus ali no sul. Tem inclusive a Pomerode, que fala o alemão. O basco. O alemão fala alemão e fala outra língua deles, próprio da Pomerode. Só fala lá na cidade. Um dialeto muito antigo, indo-europeu, né? Então, teve imigração lituana no Brasil, teve imigração italiana, teve imigração portuguesa, tá? É isso. Procure o seu espaço, procure a sua cidadania. Ah, mas a Europa não vai entrar em guerra? Mas é o que eu falei pra você, gente, continua sendo Europa. O Brasil já tem guerra. Se você pegar o número de mortes na Ucrânia desde 2014 e o número de homicídios no Brasil desde 2014, a guerra no Brasil trouxe, acho que, o triplo de mortos. Entre facções, crimes, né, homicídios e etc. O Brasil é uma guerra muito pior, só que ela é silenciosa, ela é abafada. Mas morreu muito mais gente do que em 10 anos aqui na Ucrânia. Tá bom? Então, é isto, nada além disto. Façam um curso Despertar Cripto para vocês verem a vida de vocês mudar. Vi que eu tenho R$100 para investir em cripto. Você consegue. Eu tenho R$500. Por exemplo, quem investiu R$500 em Bitcoin quando eu falei há 3 meses atrás, ganhou 30% de lucro, porra. 30% de lucro. Vai romper o topo histórico. Qual que é o investimento que você consegue 30% de lucro em um mês? Não existe isso. Qualquer título de renda fixa aí do Brasil vai te dar 10% ao ano. 11%, 12% no máximo ao ano. Para você fazer parte do curso, clica no meu perfil que está aqui. Lá está o arroba do meu Instagram. Digita o meu arroba no Instagram. @VicDasCriptos, tudo junto. Tá no meu perfil aí do TikTok, tá o meu Instagram. Assista os meus stories ou o meu feed, também tem o nosso WhatsApp. Você vai falar comigo no WhatsApp, ou com o Kurt, ou com a nossa administradora. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus, que Cristo vos abençoe. Ave Christus Rex. E que, visogero, viscas gerai.